Começamos! E aí, pessoal, tudo certinho? Tudo beleza? Como é que vocês estão? Então, a gente hoje vai conversar sobre um assunto bem em alta nas redes sociais, Que que será? é cyberbullying, Dan, dan, dan. o assédio virtual, Nath. Pois é, a gente está se modernizando e, infelizmente, coisas ruins como cyberbullying acompanham aí essa modernização. Pois é. Agora, um ponto que talvez o pessoal esteja olhando, esse termo cyberbullying, eu estou talvez escutando direto algumas pessoas conversando e falando sobre isso. Mas afinal, o que é cyberbullying, né, Nath? A gente precisa explicar para a galera. Claro, com certeza. Até para vocês saberem se vocês, por acaso, estão passando por uma situação dessa, né? Porque às vezes a pessoa está passando por uma adversidade e não sabe nem o que aquilo ali é, como se enquadra. Então, o objetivo da gente hoje, muito mais do que falar de casos em alta, assim, é justamente trazer essa conscientização de massa, né? Que, afinal de contas, o cyberbullying é um problema que cada vez mais tem crescido. Foi mal aí é que deu um problema técnico. Tava aqui normal, compartilhando. Hashtag bastidores. Pois é. Nessa hora, né? Eu acho que agora vai. O editor, por favor, ou a editora, no caso, a Produção. editora, a produção, por favor, ajude aí, bote, né, algum efeitozinho para. Mas eu acho que vai agora. Tá desafiador, ele não quer ir, não. Se irmão. Agora foi. Agora! Gente, é assim mesmo, viu? A vida real tem dessas coisas. Pois é, como a gente é um pouquinho, né, limitada É. nessas questões técnicas, né? Às vezes eu até brinco com os alunos, né? Problema de BIOS da professora, na maior parte das vezes. Né? Eu tenho fé que a gente evolui, Nath, a gente evolui. Se Deus quiser. Mas a gente tá até melhorando, que a gente tá aqui no podcast. Então, Vamos lá, vamos evoluindo cada dia mais. né? Aí, Nath, vamos então começar do começo, porque assim, cyberbullying, será que gera dano moral? Será até que eventualmente pode configurar crime? Aí, assim, um adendo. Se tiver aluno da gente assistindo, provavelmente vai estar olhando assim, vocês vão falar de penal, Pois Porque é, já rola aquele julgamento. Não, a gente não vai falar de penal, mas a gente vai falar de aspectos que geram, né, reflexos na esfera penal, mas isso aí é mais para frente. Até porque me dá alergia falar de direito penal. Civilista é assim, minha gente. Meu Deus do céu. Acostume-se. Eu tô viciada nesse chazinho. Eu tô conversando, mas tô olhando para ele assim. Esse aqui é o Rooibos. Rooibos, né? Uhum. Chique. Aí tem, Sei nem o que é. blend. É um blend. Ele é Gabi. mistura, né? É uma mistura. De coisa. Porque tem sabor de várias coisas. Tem um sabor que lembra laranja, outro lembra baunilha e tal. Isso. Aí até o que a gente tomou na passada também foi o Rooibos. Foi um rooibos. Foi. Mas acho que esse aqui tá mais Só concentrado, né? que esse aí ele é diferente. Aí assim, eu particularmente preferi o outro. O outro tava mais fraquinho. Eu imaginei que o outro fosse de lavanda. Eu preferi até o sabor, por conta acho que da lavanda, que eu É. acho que eu gostei mais do outro. Esse aqui tem um sabor que lembra mais laranja. É. Ele é mais docinho. Mas é gostoso. Ele me pareceu até mais ácido, mulher. Não acho Acho. ácido, não, ele mais. Deixa eu ver. Dá uma olhada. Não, não acho ácido. Mas é porque o meu paladar ele não pode ser usado como referencial, porque eu como de tudo um pouco. Então, para mim, tem estômago de crocodilo. Nessa hora o povo tá olhando, tá pensando assim, Ai, meu o Deus, povo. o que é que tá passando Meu na cabeça dessa Arthur? O povo assim, meu Deus, como eu cheguei aqui. Quem sou eu? Onde estou? Como estou? Como eu vim parar nesse vídeo. Você veio parar aqui porque o assunto é relevante. Exatamente. É. Vamos embora. Vamos lá. Vamos então começar, tá? Agora, falando sério, o que é cyberbullying? E aí, Nath? Então, cyberbullying. O termo bullying, ele já é muito conhecido, né? Que é justamente aquele ato de você estar depreciando, de você estar ali, de certa forma, humilhando a pessoa com base, por exemplo, na aparência física, na origem, religião, enfim, existem N tipo de praticado em N tipo de ambiente, né? Pode ser no ambiente corporativo, pode ser até dentro da família, né? Nas escolas, que nas é universidades. o aspecto mais famoso, assim, quando você Sim, pensa sim. nesse bullying, nesse
ato, Isso. né, de humilhar. Você vai ter aquela ideia, por exemplo, nos Estados Unidos, os valentões. Aqueles filmes bem assim, do período da tarde, né? Que tem aquele valentão que bate, tem aquela a Patricinha, né? Que fica ali trolando a Então, menina nerd e tal. Então, tudo isso é já bullying. lesse aquele livro, quem gostava muito, eu não lembro quem era, eu não lembro se era meu irmão que leu uma vez ou outra, mas eu lembro que tinha alguém na minha família que gostava. Aquele Diário de um Banana. Sim, sim. Diário de um Ele é Banana. bem interessante até nesse aspecto também. Aquele filme também, Meninas Malvadas, né? Que elas tinham o livro, né? Maravilhoso. Que elas faziam comentários assim Regina! bem pesados assim a respeito Menina, eu das amo pessoas. aquele filme. Aquele filme é bom e aquele filme vai ser tema de um vídeo nosso. Com certeza. Depois a gente vai Precisamos conversar. falar sobre Mean Girls. Meninas Malvadas. Icônico, nunca sai de moda. Mas o bullying, no caso, ele foi evoluindo com o tempo, né? Na época das Meninas Malvadas era o livro do Arraso, mas hoje em dia seria o E era, quê? por exemplo, eu postar, sei lá, eu vou colocar uma espécie de cartaz, Isso, um né? cartaz. Saíram distribuindo. No caso do filme mesmo, eles saíram distribuindo. Tem o Disse-me Disse também, né? Que ela espalhou um boato sobre a Janice, né? Enfim. Aí, hoje em dia, a gente já entra, né, nessa nova forma de bullying, que seria o cyber Bullying. virtual É. bullying. Então, a gente vai. É o que mais a gente tem hoje em dia acontecendo, até porque tem-se uma lógica. Não sei se tu sente isso, Nath, mas eu sinto muito que tem pessoas que se sentem completamente livres, como se não tivesse nenhuma lei se aplicando a eles e a elas. Isso. E que você pode fazer o que quer e bem entende, porque você está na internet e você às vezes até bota só um avatar, tem lá o usuário, você não vai ser identificado no primeiro momento, e aí faz o que quer e bem entende com os outros, sem medir as consequências. E o ponto, assim, que chama muito atenção, né? Eu cheguei a ver um caso até de muito perto, assim, muito, muito perto. É que tem pessoas que realmente acham que a internet é uma terra sem lei. A pessoa acha que faz um fake e tá tudo bem. A pessoa acha que cria um grupinho no WhatsApp e tá tudo bem. A pessoa acha que posta uma foto ou um vídeo no story de uma determinada pessoa numa situação um pouco humilhante e tal, e tá tudo bem. E não tá tudo bem. O ponto principal é esse. O Pois é. bullying, ele tem dessas coisas, né? Quem pratica acha que é uma coisa normal, na maioria das vezes. Também tem casos de pessoas que praticam, né, sabendo que é bullying. Aí a gente já entra aí, de repente, numa discussão sobre sadismo, sobre Sim, sociopatia e total. psicopatia, Não, enfim. e até um ponto interessante é o de assim, imagina, o pessoal às vezes, né, tem aquele ponto de mensagens íntimas, Uhum, de fotos íntimas que passam uns para os outros. Eu não isso. sei nem se a gente pode estar falando aqui, por exemplo, os nudes. Tomara que o YouTube não gongue a gente. Não Por gongue a favor, gente, por YouTube. favor, por favor. É um serviço de utilidade pública, Que o pessoal infelizmente. sai compartilhando e o maior problema talvez seja quando você pensa nos adolescentes, que Uhum, não vão ter noção, muitas vezes, do é que está claro. acontecendo, Uhum, não vão ter também, às vezes, a orientação necessária, né? A educação para entender que aquilo ali, né, tem consequências. sim. E aí você pega, acabou o namoro, posta nas redes, lá para os coleguinhas, posta no grupo do WhatsApp, Eu acho que o WhatsApp para nude, eu acho que ele é o meio mais usado, realmente, né? assim, de vazamento de nude. Pelo menos a maioria dos casos que eu vi e ouvi falar foi pelo WhatsApp. Foi por lá, né? Pois Foi. é. E agora, Lu? Vazou as fotos íntimas, vazou conversas da gente, por exemplo. E agora? Como é que funciona? E aí a gente vai até entender um pouquinho, né? Uma possibilidade de reparação civil. Eventualmente, imagina que eu vazei uma mensagem da gente, mas na verdade eu não estou vazando assim para o público. Eu fui na polícia, denunciei, porque tem um crime ali sendo praticado. Se eu mandar uma mensagem falando pra Lu assim, vou assaltar um banco. Aí Luciana vai ficar, vou assaltar um banco 1 da tarde de hoje. Eita. E aí? Aí eu já. Aí Primeiro que eu ia dizer, Nath, não faça isso. Lu ia falar assim, vou pegar a tua canídia. Tô brincando, minha gente. Mas Bonito. Qual é a imagem que você tem de mim? a melhor, amiga. Hum, hum. Mas no caso, eu tô aí falando pra Lu que eu vou cometer um crime, né? E se Lu pegar essa conversa e levar na polícia e falar, olha, ela vai assaltar tal, aí é outra história completamente diferente. Mas se for
uma mensagem minha, de repente, falando mal de uma pessoa, que seja do nosso convívio, né? Falando alguma coisa assim mais Às vezes pesada. até assim, às vezes é uma mensagem que você, imagina que você acabou de brigar com um amigo seu, Uhum, e aí você vai para o outro amigo e descarrega. isso. E aí você muitas vezes até vai falar coisas que você não falaria até para outra pessoa. Sim, sim, De claro. repente tá ali compartilhando teus áudios. É. E agora? Nossa, compartilhamento de áudios, meu Deus do céu. É desafiador, né, Nath? É. É desafiador. O povo sai. Sabe uma coisa, uma das coisas que eu acho mais desafiadora nesse aspecto? É o pessoal que recebe áudio, não sabe nem onde é que veio e sai compartilhando. E É. repassando. Aí é quando vem aquela mensagenzinha, mensagem encaminhada mais de uma vez, né? Porque aquela mensagem já foi reencaminhada, encaminhada tantas vezes que o próprio aplicativo meio que dá um aviso assim, E entendeu? detalhe, né? Eles fizeram essa limitação porque estavam levando processo pesado. Sim, não foi porque... O WhatsApp, por exemplo, não fez isso por conta. Não, é porque estava tendo processo Sim. judicial relacionado a esse encaminhamento massivo, né? E a questão dos áudios, elas são, eu considero até mais complicado, né, do que mensagem, porque mensagem você pode, de repente, falar que não foi você e tal, mas áudio é um negócio que é mais pessoal, é a sua voz que tá ali. No caso, a mensagem Tem já o não. direito da personalidade. Uhum, Eu falei aquilo especificamente para aquela pessoa, isso, descarregando. Imagina algo que você às vezes iria falar com um psicólogo, com um super amigo seu e sim, por aí vai. Tá? Isso é uma coisa. Outra diferente até também quando você tá num grupo descarregando com todo mundo ali, mas sim, falando sim, mal do outro. Opa, aí já o negócio já muda um pouquinho de figura. claro, com certeza. Mas a gente tá até se adiantando. É, a gente fez o roteiro, mas a gente já saiu do roteiro. A gente já sai se inspirando, se inspirando. A gente já fugiu do roteiro. Vamos voltar para ele. Tá. É que a gente faz assim, ó. Vamos nessa ordem. Porque senão a gente se inspira e não sai mais daqui. É, mas é porque esse tema é tão rico e tem É. tanto caso assim, né, que vem acontecendo que ele inspira assim uma série de assuntos dentro dessa questão do vazamento do nudes mesmo, né, que tem o porno revenge, né, que é a vingança, né, pornô. Exatamente. Especialmente que é esse ponto, assim, quando acaba um relacionamento. A gente um dia vai ter um vídeo da gente que vai ser somente sobre isso. Esse assunto é muito Mais pra frente. relevante, assim. Mas vai ser somente sobre isso. Isso, Tá? Porque esse assunto, assim, merece especificamente. isso. O foco da gente aqui hoje, dentro, então, vamos até delimitar, né? Dentro dessa questão, né, aqui do cyberbullying, vai estar aqui, a gente não vai estar focando no revenge porn, a gente Isso. não vai estar focando nessa parte de relacionamento e tudo mais, não. O que a gente vai estar focando aqui é compartilhamento de mensagens do privado, em que foi você e aquela outra pessoa, sem o consentimento da outra pessoa, compartilhamento de vídeos, de gravações, de modo a expor a pessoa ao ridículo, ao ridículo. mesmo que sem intenção. Porque eu gosto muito de dizer até para os alunos, de boas intenções, quando a gente pensa em direito da personalidade, a sua própria existência. É. O direito da personalidade, ele diz respeito à própria Natácia. Natácia ser Natácia está relacionado com a imagem de Natácia, com o nome de Natácia. Isso. Luciana ser Luciana com a imagem, com o nome, com o corpo. Isso. E por aí vai. Então, assim, você ter aqui uma violação do direito da personalidade, a coisa é tão grave que de boas intenções o inferno tá cheio, né? Com certeza, com certeza. E aí, assim, nesse aspecto, a lógica da gente é que, olha, a gente não vai aqui tá falando sobre aquele outro aspecto, né? Que a gente já falou aqui do porn, do revenge porn, por aí vai. Mas a gente vai focar nesses aspectos de você ter aqui até, por vezes, a prática da chamada trollagem, em que você incentiva conversas, é uma conversa aqui, e você trola essa pessoa divulgando e expondo ela ao ridículo, mesmo que não seja a sua intenção, nessa lógica aí do exposed. O Exposed, assim que ele surgiu aqui no Brasil, eu estava fazendo faculdade ainda. E eu percebi assim, eu olhava aquilo ali e dizia, meu irmão, isso vai gerar uma série de processos e de mudanças legislativas, porque Total. não existe. Por mais que seja uma coisa engraçada, assim, vou expor fulano, porque fulano disse que não gosta de doce de coco. É um direito da pessoa não gostar de doce de coco e não ter esse fato divulgado para outros. Se a pessoa concorda,
é outra história, que inclusive vai aqui uma observação para Orlando. Nós tivemos o seu consentimento livre, esclarecido, desimpedido naquele primeiro vídeo para Antes e, aparecer sua imagem. antes e depois da imagem, nos bastidores Exatamente. e depois. Quero Tá destacar. sabendo? Portanto, não cabe qualquer tipo de demanda judicial, Orlando. No fundo, Orlando, ele gosta de aparecer nos vídeos. Ele não Gosta. apareceu aqui hoje porque a gente Tu expulsou vai ele. dizer isso mesmo, daqui a pouco ele está dizendo aqui que é aquela informação. Ah, é verdade. Mas ele gosta de aparecer, sim. Isso é uma coisa em off que a gente estava comentando. Ele gosta de É aparecer. que ele ainda não sabe. Ele é tímido. Ele ainda não Ele percebeu ainda que não gosta. notou que ele tem talento para isso. Mas um dia ele nota. Eita. Opa, pode entrar. Tati, apareça aqui na nossa gravação. Vem se embora, Tati. Vem, Tati. Tá gravando, Tati. Mas aí não dá para ver você, não. Se você não quiser aparecer... A cara de Tati, momentos de tensão. Você não Tá querendo frio. que Orlando aparecesse, Tati. Ele disse, você me fez besta. Você me... Gente, a gente não estava gravando ainda. Aí Tati foi e disse para Orlando, entendeu? E tinha... Basicamente, assim, fez para Orlando para ele achar que a gente não estava gravando, que a gente precisava aí, que ele assinasse talvez algum documento, Tati, alguma tu coisa, já né, Tati? pensasse em trabalhar com televisão, com teatro, assim, porque tu convenceu o Orlando tão bem que ele veio aqui totalmente sério, assim, ele veio, ai, porque não sei o quê e Mulher, tal. eu cheguei e disse a ele, rapaz, a gente devia estar gravando nessa hora. Eu disse, Orlando, você precisa entrar para assinar um papel. Ele me fez besta. Vem cá, diga aqui no microfone, pro pessoal lhe ouvir. Bichinha, ela tem vergonha. Tá gravando. Tá gravando. Aquela câmera ali tá gravando, aquela pequenininha. Não dá pra ver Acho que daí, não dá pra ver, mulher. não. Dá pra ver daqui pra cá. Vem embora. Passa Quer aparecer? no Instagram. É no É no YouTube. YouTube essa. E vai ter Olha. o áudio. Menino, Tem tá toda uma- organizando. Toda uma produção de Tati. Mas Vem, tá linda, Tati. Essa bora, aproxime-se. Olha, Tati. Olha, Aí, ó, a nossa câmera. E Orlando foi convencido e apareceu. Só não tomou o chazinho, não foi não. Foi, ele não tomou chá. ele não quis. E a gente não gravou. Eita, Que é arrasada, que a gente não gravou Orlando. Da próxima vez a gente combina. Total. A gente faz um roteiro. Ai, meu Deus, vai sair. Pode sair, pode, Tati. Pode, beijo, Tati. Temos o seu consentimento livre, esclarecido, desimpedido. Certo, ó, tá vendo? Falou certo. Tá vendo, Orlando? Seja como Tati. Não seja tão chato com as coisas. Eita, quase que o negócio caiu aqui agora. Nath, pelo amor de Já Deus. pensou se eu bato aqui? Pá, pronto, acabou Jesus. a gravação. Não, pelo amor de Deus. Tá repreendido. Aí até... Vamos voltar aqui, então, né? Tchau. Aí até aqui, assim, dentro desse aspecto, então, do cyberbullying, né? Que aí você vai ter essa prática desses atos em que você vai estar ali humilhando, expondo a pessoa, e mesmo que não seja a sua intenção fazer mal ou expor ao ridículo, você está expondo aquela pessoa. Eu acho que em 90% dos casos a pessoa tem alguma ideia. Pelo menos De sabe que que pode acontecer. né? Ela tem uma noção, mesmo que vaga, de que ela está expondo aquela pessoa a uma situação que é humilhante. Eu vejo dessa forma, pelo menos. Aí nesse aspecto, Nath, eu acho interessante até a gente fazer um paralelo com o assédio moral, porque veja, aqui é um assédio virtual. Isso. Tem um assédio moral que talvez o pessoal que está assistindo ou que está até ouvindo a gente aqui em algum podcast, porque aqui, né, a gente tem tanto o vídeo com o áudio, quanto também somente o áudio, fica aí à vontade, né? Sim, sim. Estamos presentes nas plataformas para você aí poder nos assistir, nos ouvir, né? Espero que possamos ajudar cada vez mais nesse conhecimento jurídico a ser difundido. Mas um ponto interessante é a gente traçar um paralelo entre o assédio virtual e o assédio moral, que já é tão conhecido. O assédio moral, acho que ele é mais divulgado do que... Até porque é algo mais antigo, né? E aí acaba sendo o assédio virtual, eu vislumbro ele como uma espécie aqui, em várias situações, de assédio moral. Sim, eu considero o assédio virtual tipo uma vertente, né, do assédio moral, eu vejo pelo menos dessa forma. Porque o assédio moral, a gente fala assim, assédio moral, a gente pensa muito no ambiente de trabalho, né? O chefe que assedia moralmente os funcionários, mas existe caso de funcionário que assedia moralmente o chefe.
Tem Isso também. é que a gente chama de assédio moral vertical. Aí tem o crescente, né, e o decrescente. Não é muitas vezes o colaborador que é assediado. Tem situações também em que o chefe sofre assédio moral dos colaboradores, né? Isso é pouco difundido. Sim. Mas eu considero o assédio virtual uma espécie de assédio moral. Só que ele é um assédio moral que, ao meu ver, pelo menos, né, e de algumas decisões até que eu tenho visto nos últimos tempos, ele traz mais danos, né? Não é que o outro não traz, mas ele traz mais danos porque se você bota aquilo na internet e aquilo é compartilhado por terceiros, por quartos, por quintos, por pessoas que você nem conhece, por pessoas de outros países até, tem gente que vira meme, né? E a pessoa virou meme e tal, e vai parar em páginas de outros E no países. Brasil não existe direito ao esquecimento. Então, eu não posso depois pedir para ser. Não, apaga isso de não constar mais aquele meme, por exemplo, que você Não deu. tem como. Olha, é triste o que a gente vai falar, mas é verdade. Se caiu na rede, infelizmente, para voltar aquilo ali é muito difícil. Na época do Orkut, né, do finado Orkut, teve situações de pessoas que viraram memes, que essas pessoas tiveram problemas depois, assim, na vida mesmo, de se socializar, de estudar e tal. E aquilo ali gera um dano na vida de uma pessoa que é real, aquela pessoa ali do meme. Aí vocês podem estar pensando, mas, poxa, é brincadeira. É brincadeira para quem está vendo, né? Mas para a pessoa que tem imagem exposta, pode não ser Exato. brincadeira, pode gerar uma depressão, pode gerar uma série de coisas na pessoa. Exato. E é um ponto, assim, crucial, né? Sim, pense sempre assim, se fosse comigo. Aí a pessoa diz, se fosse comigo eu não ia ligar. Será que não ia ligar mesmo? Porque e aí, até nesse aspecto, eu fico vendo muito o preparo necessário que é preciso ter, psicologicamente Sim, falando. Por exemplo, para aquele pessoal que é youtuber, figuras sim, públicas. sim. Imagina, por exemplo, a gente tinha, né, anos 2000, aquelas gerações Disney, né, que a gente, o auge, vamos dizer assim, foi aquela geração da Demi É Lovato, isso. dos Jonas Da Brothers, Miley, da né? Miley Cyrus, da Selena Gomez. Isso. Foi ali, talvez, o ápice, né, vamos dizer assim, daquela geração a partir ali da Disney de cantores, atores, etc., né, adolescentes mirins. Menina, o preparo que precisa ter por vezes, né, para conseguir lidar com... Eu sinto como se hoje a coisa está ainda mais grave nesse aspecto de você ter uma preparação. Quando você olha para o pessoal do K-pop, Uhum. você olha para o pessoal, até aqui dentro mesmo do Brasil, a gente tem, assim, exemplos como a Maísa, Sim, que né, que você teve cresceu, já né, ali. pequenininha aparecendo lá atrás. Imagina uma Maísa hoje, né? Como é que vai funcionar, até às vezes, a cabeça de uma criança dessas, crescendo e tendo ali completamente imersa no mundo virtual. Porque a gente, como tu bem falou, da geração de 2000 para cá, a gente teve um aumento muito grande do acesso à internet. Se a pessoa for pensar, por exemplo, na internet nos anos 90, era internet de escada, era uma coisa muito inacessível, era e-mail. Não, e quem tinha acesso era, assim, pouquíssimas pessoas. Até quando, se você for parar para pensar, as instituições que utilizavam internet era limitado. Isso. Até no começo dos anos 2000, aqui, por exemplo, no Brasil, né? Não era também tão assim, mas quando você vai vindo, década de 2010, a coisa começa já Uhum. a chegar num ponto em que está hoje, inclusive tendo aquelas discussões de metaverso e tudo mais, que assim, o metaverso até agora não deu muito certo. Eu vou ser bem franca, Não assim. sei se algum dia dará. Eu fiz a pós lá em privacidade de dados e direito digital e lei geral de proteção de dados. Eu não acho que o metaverso vai ganhar muita relevância, é uma opinião minha, assim. Uhum. Eu não acho que ele vai ganhar muita relevância no futuro. O que eu acho que vai ter relevância nos próximos 10, 20 anos? A inteligência artificial. Isso é fato. Isso me preocupa, porque você pode. Tem esses videozinhos, né, que a pessoa tira o rosto, né, do outro e bota. Cara, eu tenho uma raiva daquilo. Se eu pudesse. Ave Maria!
Tira essa treva do seu coraçãozinho. Não, eu tenho raiva porque você pega assim, vai que eu pego o teu rosto E bota lá. e boto numa situação assim, sei lá, batendo numa pessoa Sem meu sem o consentimento. teu consentimento. E detalhe, né? Tá tendo. E estão até discutindo com relação a questões éticas que não estão sendo observadas, Claro. né, na questão do desenvolvimento de inteligência artificial. Isso, Uhum. inclusive, até, gente, eu acho que o pessoal, já daqui a pouco o pessoal já tá cansando da gente desse negócio. Vai ter um vídeo à parte sobre Fiquem aqui isso. conosco. Vai ter que ter, porque assim, é muito amplo. Mas isso aqui também pode ser utilizado É, como claro. ferramenta O no cyberbullying. cyberbullying. Claro, você pode pegar a pessoa. Eu não gosto de Luciana. Eu pego o rosto dela, boto ela numa situação bem complicada. Vou puxar um paralelo para a novela, né, da Glória Pérez, Travessia, né, que pegaram Sim. a personagem Brisa, né, botaram o rosto dela numa sequestradora de crianças e ela foi espancada no meio da rua. Ela precisou fugir, a vida dela mudou por completo. A gente pensa assim, é uma coisa de novela, mas é uma coisa que pode acontecer na vida real. Vira desafeto de uma pessoa que tem más intenções, que sabe mexer com inteligência artificial. Pra ver. E assim, você não precisa nem saber mexer mesmo, porque hoje você já tem programas que você bota lá o que você quer e ele faz. Aplicativos mesmo assim, tá tudo muito... Porque, por exemplo, o pessoal tá falando muito do chat GPT. Sim. Porque tem agora o 4.0 que, assim, chegou num ponto, eu fiquei passada com as possibilidades que você tem de uso, tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. Infelizmente, cá entre nós, assim, coisas do mal tendem a se propagar com mais rapidez, infelizmente. Principalmente nesse meio virtual. É complicado, né? Coisas do mal E aí, têm essa até assim, capacidade. e como é que fica, por exemplo, de imaginar, alguém fez um vídeo fake teu, e aí a gente tem, né, hoje em dia a questão do deepfake, você consegue, dependendo aí, especialmente o pessoal que seja mais habilidoso, e cada vez vai ficar mais difícil, provavelmente, de você conseguir verificar que aquilo ali é falso ou não. E aí, nisso vem a importância também das fontes, né, de onde é que você está tirando aquilo, para ter certeza de que aquilo ali tá vindo de uma fonte que seja uma fonte que tenha um mínimo de confiabilidade. O Instagram tem tomado um pouco desses cuidados, né? Que às vezes você vê um vídeo no Instagram e tem aquele aviso assim, essa informação é enganosa e tal. É bom ter aqueles avisos, E isso né? está sendo justamente porque eles sofrem demandas judiciais. Não é porque se tem uma conscientização, infelizmente, né? É aquele negócio... Era o que a gente preferiria, né? Que fosse uma própria consciência social da empresa, mas, infelizmente, às vezes precisa vir uma imposição. Tem que doer no bolso. Não adianta. Exato. E aí, nesse ponto, eu acho até interessante já a gente adentrar. Pessoal que já tem uma noção de assédio moral, já se ligou que sim, o cyberbullying, o assédio virtual, ele pode gerar responsabilização civil. Com certeza. Provavelmente, até na verdade, irá gerar responsabilização civil. Observação, inclusive, aqui, eu acho importante a gente destacar, Orlando, em nenhum momento nós estamos aqui praticando qualquer tipo de cyberbullying com você. Muito pelo contrário, a gente sempre elogia, a gente fala... Exatamente. Orlando é o quê? Referencial de conhecimento, de sabedoria, de inteligência. Pois é, gente, a gente tá tomando essa cautela porque já tivemos aqui, entendeu? Quase uma ameaça de processo recentemente por conta de divulgação de vídeo com imagem dele que foi consentida. E que foi uma imagem tranquila, não foi nada demais. ridículo. Né? A pensar assim, enfim. Tá tudo certo, viu, minha gente? É porque tem gente realmente que não gosta tanto de aparecer. A gente ainda vai convencer Orlando a aparecer mais nos vídeos. Orlando vai virar um personagem fixo dos podcasts da gente. A gente vai ter aqui um terceiro microfone, vai estar ele ali. Aí ele, pois é, eu agora me rendi, né? Não, tem assuntos, quem sabe, tem algum assunto que talvez a gente convença ele, aí ele gosta com a gente um dia, ele gosta de direito médico, né? Isso. Ele é apaixonado por direito médico. Eu acho que talvez a gente consiga convencer ele com algo ali relacionado a direito médico, algum ponto bem específico, a gente tenta. Mas enquanto isso, a gente vai aqui seguindo o podcast, né, com o conteúdo do cyberbullying. E aí a gente, sim, vai poder ter aqui dano moral. Sim. O dano moral vai surgir, às vezes, até, gente, fica a dica também para vocês, são situações que já têm uma previsão e elas vão ser de forma presumida, ocorrendo aquela situação. Exemplo, você pagou a dívida que você tinha,
mas colocaram o seu nome sem comunicar antes a você, mesmo até que você não tenha pago, viu? Colocaram o seu nome no SPC Serasa. E o SPC Serasa tem até um ponto assim, a gente também gosta de trazer informações atuais, né? Que a gente estava conversando no WhatsApp essa semana. Isso. O SPC Serasa agora, ele tem a obrigação de te notificar por correspondência, e não somente por e-mail e por SMS, porque o que estava acontecendo? As pessoas estavam sendo notificadas dessa inclusão, né, no cadastro de proteção de crédito por SMS, por e-mail. Gente, SMS, vamos e convenhamos, as pessoas mudam muito de número de celular, Não, e né? mesmo que não mude. Eu mesmo quase não leio SMS. Não, eu vou ser bem sincera, tudo propaganda, os que eu recebo, praticamente tudo propaganda. E e-mail é uma coisa assim, nem todo mundo vai abrir o e-mail todos os dias. Às vezes é uma pessoa que não tem internet, às vezes é uma pessoa que não tem familiaridade de mexer com a Botou internet. e-mail só porque precisou botar para o cadastro. Exatamente. Então, agora, uma decisão recente do STJ diz que é obrigatório você ser notificado via correspondência. Tem que receber. Aí, nesse ponto, imagina que você foi notificado por e-mail ou nem foi notificado de nada. Uhum. Não foi notificado por correspondência. Automaticamente, a gente tem aqui, né, a possibilidade de aplicação do chamado dano moral in re ipsa, Isso. que é o dano moral presumido. O nome é feio, mas basicamente é isso. É um dano moral presumido. Você não precisa provar que a sua honra foi atingida, que você se sentiu envergonhado e tal. Presume-se ali que Afetou a sua que pessoa, afetou. Isso. já tem ali o dano moral, tá? Porque, assim, a lógica até para o pessoal entender, o dano patrimonial é algo que afeta o patrimônio. Imagina que alguém chegar aqui e quebrar uma taça, quebrar um copo, enfim. Essas taças exclusivas, né? Só tem Né? elas no mundo. Já pensaram? Só que não, minha gente. Só que não. Mas elas têm cara de cara. Elas não são caras, porém elas têm cara de caras. Só um adendo. Elas parecem ser Nath caras. já vai lá todo na calça. Fica assim, eu tenho medo tão grande de quebrar esse negócio aqui. Eu fico olhando pra ele e fico, fique aí, viu, meu filho? Pelo amor de Deus. Não, A xicarazinha também. A tá de boa, não, a né? xicarazinha é de boa, mas esse copo aí eu fico olhando pra ele assim, fico, ó, fica aí. Ele tem cara de cara. Ele tem cara de caro, mas não é caro, que eu tava no dia que foi comprado e não é caro, mas ele tem cara de caro. Fica aí, em nome de Jesus. Mas, enfim. E o que acontece? Nesse caso, tá? Seria um dano patrimonial. E aí Isso. tem vários tipos de danos patrimoniais, que aí, assim, não cabe aqui a gente, nesse caso específico, nesse vídeo, tá tratando. Uhum. Mas tem situações que não afeta algo concreto, nesse sentido de ser Tangível, um né? patrimônio físico aqui, que eu consiga realmente quantificar. E aí a gente vai ter, né, a ideia do dano extrapatrimonial, que aí um dos tipos de dano extrapatrimonial, o mais famoso de todos, é o dano moral. Sim. Só que aí, dano moral, tranquilo, cabe dano moral diante do assédio virtual. Sim. A discussão, porém, que eu quero trazer é relacionada a Ai, será que cabe o chamado dano existencial? ixi. Aí a pessoa do outro lado. Diabo é isso. Já pensaram? A gente vai esclarecer. O próprio aluno de direito, às vezes até o advogado nem se liga nessa parte. Não, o dano existencial, ele é pouco conhecido. Eu vinha saber o que era dano existencial quando eu estava no 8º período. Te juro, Menina, te juro. poxa, é bem... Mas e detalhe, né? Porque assim, algumas pessoas... Não, mas dano existencial já tá dando dano moral. Não. Mas aí qual é o detalhe até que eu gosto de trazer, pessoal? Eu entendo particularmente que realmente é uma figura importante, essa ideia do dano existencial. Por quê, minha gente? O dano existencial, ele é algo que vai ainda mais grave do que o dano moral na violência ali que está sendo praticada contra aquela pessoa. Sim. Violência que não entenda assim, tecnicamente, aquela violência que você vai pensar lá no direito penal e tudo mais. Eu estou pensando aqui numa questão de uma lesão a um direito da personalidade. Não é uma violência física, né? Eu dou um tapa em Luciana. É uma violência a um ponto não tangível dela. Por exemplo, eu chego e falo, sei lá, a Luciana é feia e... Tô usando os adjetivos
Aí, dependendo, tô ainda usando ficaria adjetivos, mas talvez assim, na esfera do dano moral. Mas isso. imagina que Nath começa aqui a me desconstruir. Basicamente, ela está agora me tratando aqui como coisa. Isso é muito interessante você ter puxado, porque muitas vezes você tem um dano existencial, não só em ambiente de escola, de faculdade, mas às vezes até em ambiente familiar. Da família. Às vezes a É. pessoa, é que você é assim, que você é feito seu pai, você é feito sua mãe, você não gosta de estudar, que você não vai ser ninguém na vida, E aí entendeu? você vai tendo, né, claro, os graus lá da questão Uhum, toda. E, gente, a ideia aqui do dano existencial é que é algo que ele afeta a sua própria existência enquanto pessoa. exatamente, porque aquele ponto, assim, a gente não pode desumanizar as pessoas. Ah, eu não gosto de fulano, porque eu tenho um desafeto com ele, porque fulano tem, de repente, uma visão política diferente da minha. Mas você não pode desumanizar a pessoa, dizer que a pessoa é um monstro, que a pessoa é dada a atividades que são consideradas, de repente, assim, degradantes mesmo, Por né? exemplo, você pegar e fazer um deepfake da pessoa, Uhum. colocando ali como se ela estivesse praticando algum crime, como se ela tivesse dito algo que ela não disse. Sim, sim. Isso acontece muito. A gente imagina que é uma situação só de novela e de filme, mas isso acontece muito na vida real. E aí vem desde a questão de você estar expondo conteúdo que foi, né, de foro íntimo. Imagina uma pessoa, por exemplo, que passou por uma depressão, teve até a questão, né, relacionada às vezes a pensamentos suicidas, ou Sim, outros aspectos por aí que uma podem, ansiedade até, né, né? enfim. E aí você vai, você faz ali e expõe essa pessoa que já está talvez, né, Fragilizada, né? fragilizada, ou que passou por um momento fragilizado, e você pega exatamente aquele ponto e está expondo para o mundo inteiro, porque na internet qualquer um pode acessar. E você, muitas vezes, você pode expor uma pessoa fragilizada, você pode expor uma pessoa que está apaixonada, né, por você. Isso é tão filme da tarde, Nossa! né? Pegar assim, fulano, tá gostando de mim. Olha aqui o que, que ele falou, kkkk. E expõe. Aí pensa assim, não, a pessoa não vai se sentir humilhada. Será que não vai mesmo? E aí você tem aquele ponto de que, assim, o que é que vai muitas vezes acontecer nesses casos? Não vai ser agora e pronto. Vai ser agora, amanhã, depois de amanhã. Imagina, a É. pessoa, por exemplo, que tem mensagens particulares, assim, coisas que você talvez nunca falou com ninguém, você só falou com aquela pessoa e foi exposto. Como é que, às vezes, você vai ter uma criança, você vai ter um adolescente, você vai ter até um adulto. Como é que aquela pessoa, talvez fragilizada psicologicamente, né? Às vezes passa mais de ano, minha gente. É. Com as pessoas ainda se lembrando daquilo, É. ainda falando sobre aquilo. Às vezes uma conversa pode virar um meme. Às vezes uma conversa pode virar, pode viralizar num meio feito essa plataforma que a gente está usando aqui, o YouTube. Então, é aquele ponto. Você, antes de mais nada, né, se colocar no lugar da pessoa e saber que existem leis. Né? A gente tem o Código Civil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem o Marco Civil da internet. A gente tem uma série de leis que elas visam justamente coibir e punir esse tipo de comportamento. Então, a Luciana falou uma coisa interessante, a pessoa que muitas vezes não tem coragem de falar um assunto X com a família, enfim, e de repente está ali exposto, aquele assunto exposto de maneira pública. Você pode causar o que a gente chama de dano indireto, pode gerar uma depressão no pai da pessoa, na mãe, no filho, no irmão. Isso aí pode gerar um efeito dominó catastrófico mesmo, assim. Imagina até você estar, por exemplo, dizendo que alguém cometeu um crime e essa pessoa não cometeu crime nenhum. Exatamente. Aí, Ou porque a pessoa fez alguma, né, enfim, acontece, somos humanos, uhum, cometeu algum erro, agora simplesmente você vai condenar completamente. A gente tem muito uma questão da cultura buscando julgar os outros. Ao é, invés de buscar assim, ó, peraí, deixa, por exemplo, um processo judicial correr, vamos ver como é que vai funcionar tudo. Agora também não vamos passar a mão na cabeça, se fez coisa errada, tem que responder, e por aí vai. eu acho que uma coisa que tem surgido na internet que eu acho muito perigoso é pessoas que se autodenominam justiceiros, né? Eu sou.
Ai, fulano não gosta de tal coisa, então eu vou ser um justiceiro, uma justiceira e vou expor aquela pessoa. Não é bem assim. Veja, a gente aprende lá no direito que a prerrogativa, né, de punir não vem de particulares, mas sim do Estado. Senão a gente viveria no tempo das cavernas, né? Eu faço uma coisa com Luciana com raiva de mim joga essa mesa em mim, aí alguém que é da minha família com raiva de Luciana vem, joga uma mesa maior em Luciana. Como é que a gente vai viver em sociedade desse jeito? Aquela ideia da lei de Talião. Exato, Olho por olho, dente por dente. Não é exatamente. assim que funciona. Isso funcionava nas civilizações antigas, mas hoje em dia não. O nome até assim, ius puniendi, né, que é o direito de punir, ele pertence ao Estado, mais precisamente ao Poder Judiciário. Então, muitas vezes a pessoa se autodenomina um justiceiro, né, porque acha que, enfim, tem uma missão, sei lá, sobre-humana. E assim, veja, não significa que você não vá sentir, olha, eu quero, né, contribuir para que seja feita a justiça, mas você tem que estar observando as leis da Claro. sociedade e aqui não é uma questão assim, da moral. Eu Não, acho, não é moral eu assim, né? entendo bem bem uma coisa assim, às vezes você tem aquele clamor social, Uhum. mas você tem que às vezes respirar e ver, tá? Mas e o que é que está aqui na lei? O clamor social é uma coisa muito perigosa na lei. Não sei se vocês sabem, mas a última pessoa a ser condenada à pena de morte, isso é um caso público, né, de trânsito julgado, enfim, foi em 1800 e alguma coisa, não lembro agora, foi do Manuel Coqueiro, né, que era fera de Macabu. Muitos anos depois se descobriu que esse homem não cometeu os crimes do qual ele foi condenado. E ele foi enforcado. Então, por que foi enforcado? Porque tinha um clamor social muito forte. Ah, ele matou, parece que foi 8 pessoas. Ah, ele matou 8 pessoas e não sei o quê. E o imperador não concedeu, na época, né, acho que era Dom Pedro II. Salvo engano, era Dom Pedro Porque vai II. depender de qual era o ano, né? Mas era Mas era 1800 e pouquinho, então era Dom Dom Pedro Pedro. II. Era capaz de ser Dom Pedro II já mesmo. Eu vi esse caso quando eu era adolescente, assim, criança, por aí, na novela da Escrava Isaura, e fui pesquisar, na época nem sonhava de fazer direito, e fiquei bem chocada de ver que anos depois foi visto que ele não tinha feito nada daquilo. E foi uma pessoa que teve a vida abreviada numa morte horrível por conta de clamor social. O clamor social é uma coisa muito perigosa. Às vezes você tem a questão por clamor social, o pessoal vai e lincha alguém, como que aconteceu, o que, né, vamos dizer assim, a lógica que foi foi tentada de ser trazida, né, que se tentou trazer na novela das 9 que tu falasse, Que foi muito bem que encenada, seria né? de ela estar, A cena né, é bem chocante, assim. e assim, gente, é aquele ponto de, eu gosto muito de uma frase da Gabriela Prioli, não sei se tu já viste o canal dela. Não, particularmente nunca. Eu sei quem é, mas nunca vi o canal dela, não. Aí ela traz uma frase que eu acho maravilhosa. Menos emoção e mais razão. Menos emoção e mais razão é muito próprio, porque imagina você numa situação dessa, você parece fisicamente ou inventar uma história que você está cometendo um determinado ilícito, aí a população daquele lugar resolve te linchar, Exato. entendeu? Então, é aquele ponto. No caso do dano existencial, né, que justamente foi o que você trouxe muito bem, o dano à existência da pessoa pode se perpetuar durante toda a vida dela. Ela pode ser compensada, né, financeiramente e ainda assim ficar sofrendo com aquele caso durante toda a vida dela, até mesmo depois de morto. Ah, fulano do caso, sei lá, do caso XY, né, que fez aquilo, tal. Então a pessoa fica ali muito marcada com aquilo. Nisso vem uns pontos que são bem mais complexos do que parece, né? Uhum. Porque às vezes o pessoal quer muito 8 ou 80, mas tem um monte de escala no meio. É que nem aquela questão do preto ou branco. Tem um monte de escala aqui no meio, um monte de coloração. Feito o editor da gente, né? Que tem o mais rosadinho, aí tem vários tons de rosa. O verdinho, vários tons de verde, depois vários tons de azul. É a mesma coisa. Então, é aquela coisa de você se colocar no lugar da pessoa. Quando a pessoa se coloca no lugar do outro e ainda assim não tem empatia, aí a gente já entra numa discussão de uma possível
né? Que aí você já tem que, Falta por de exemplo, empatia. resolver. É uma questão relacionada, por exemplo, com um psiquiatra, o psicólogo, que vão ali, né, eventualmente, Ver o que a poder. pessoa A tem. falta de empatia, geralmente, até pelo que eu já conversei com um psicólogo ou outro, era relacionado a, assim, geralmente a própria pessoa não vai buscar, né? Porque se é simplesmente falta de empatia, ela geralmente não vai sentir as consequências disso. Aquele filme O Julgamento de Nuremberg, que é até com aquele ator Alec Baldwin, Nossa, maravilhoso. é muito bom. O psicólogo judeu, né, que ficou na prisão, né, onde estavam ali o Göring, né, aqueles nomes assim bem fortes, né, do Partido Nazista, ele fala uma coisa no filme que eu acho muito interessante. Ele diz que a raiz da maldade, segundo as conclusões dele, né, a raiz da maldade seria a falta de empatia. Eu achei muito É uma possibilidade, realmente. eu achei bem interessante, assim, porque praticamente todo mundo com quem ele falava não sentia, daquele pessoal ali que estava preso, né, não sentia muito arrependimento, assim, do que tinha feito. Principalmente o Göring, né, ele é a figura, assim, mais mostrada no filme. E eu achei bem interessante, assim, quando você não tem empatia e não busca, feito você falou, já é uma questão, de repente, de procurar uma ajuda médica, né, uma ajuda psicológica, porque não é normal, não é comum e não é aceitável Não, pode você. até ser comum, às É, vezes, dependendo, né? não, é Sabe comum, a família, mas não é normal, não né? é normal a pessoa ver, de repente, uma situação do outro ali sofrendo e morrendo ali, quer seja físico ou psicologicamente, e achar engraçado. Simples assim. E é É, o que está tendo hoje em dia, né? Tá um negócio, às vezes, um pouco distorcido do é, que é engraçado, do que não é. É claro que varia. O que é engraçado para mim não é engraçado para a Nath, necessariamente. Não é sim. engraçado para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Mas, assim, é uma coisa de... Tem um limite, sabe? Que muitas vezes vai ser verificado no caso concreto, mas que é muito fácil de ultrapassar esse limite quando você está nessa lógica aí, né, do justiceiro, porque você às vezes vai trazer aquela máxima dos fins justificam os meios Nossa. e por aí vai. E assim, já é uma questão histórica que fins realmente não dá para você esquecer o caminho e somente olhar para a reta final, para a linha de chegada, na verdade, propriamente. Fica um pouco complicado nesse aspecto. Mas até nesse ponto, por exemplo, e aí já vem uma reflexão, não cabe, por exemplo, a gente chegar aqui, digamos, estamos falando sobre isso, aí eu vi um fulano, cicrano, beltrana, sei lá, alguém que está agindo de determinada forma. E aí, de repente, eu vou agir como um hater dessa pessoa, porque ela está errada, eu posso também estar errado. É. Aí também é um outro aspecto, tá? Que as pessoas precisam ter um pouco mais de conscientização. A gente aqui está até saindo um pouquinho do direito, né? Uhum. Mas pensando na área jurídica, propriamente, não cabe a nós condenar ninguém. Claro. Não cabe a nós julgar ninguém. Você pode ter suas opiniões, assim, ah, eu não gosto. Tem influenciadores, atores, cantores. Pode Você não discordar, gosta, por você exemplo, a pode. opinião. A É, gente aqui tem opiniões que a gente concorda, mas tem é. pontos também que a gente discorda. E é normal, entendeu? Tipo, é tranquilo. O que não pode é você pegar uma diferença ali que você tenha com a pessoa e tentar destruir a vida da pessoa, a imagem, tentar ridicularizar ela de alguma forma que seja vexaminosa, porque no fim das contas todo mundo, a gente fala assim, ah, todo mundo é igual, é muito clichê e tal, mas Na medida de suas na desigualdades, medida das suas desigualdades. da igualdade material, anota aí. Não, eu tô falando assim, igualmente falando, a gente é igual no ponto de vista moral, né? Porque aí a gente já vai É. entrar numa discussão de Não, eu uma sei, seara mais complexa, eu sei. mas válido também o posicionamento, Nath. Tranquilo. Viu? Ó, a gente discordou agora, nem por isso Luciana vai pegar uma foto minha e vai fazer uma Se ela deepfake depois. pensasse, vou não, porque isso é crime, Claro, inclusive. não façam isso. De Não jeito façam isso. nenhum, tá bom? A gente não pega esses casos. É. Não pega. Não temos nem como ajudar em tirar dúvida
sob aspecto penal, tá? A gente vai provavelmente dizer, não, vai procurar um criminalista para tirar dúvida. Procura uma pessoa própria dessa área aí para poder tirar tua Hashtag dúvida. não nos pertence. Mas assim, e aí nesse aspecto eu fico olhando muito a pressa que se tem hoje em dia de um imediatismo, até por conta da própria natureza das redes. Eu quero até mesmo assim decidir se fulano é mal ou é bom, é certo, é errado, agora. Às vezes até ninguém tá certo. Ou às vezes tem um que tá mais certo, tem outro que tá mais certo em outra coisa, menos certo. Às vezes os dois estão errados. Pois é, às vezes assim, o que eu acho que é o certo não é o certo na visão de Nath, por exemplo, na visão de outra pessoa, e por aí vai. Mas assim, um aspecto que a gente precisa se atentar enquanto aqui pensando na área jurídica é que precisa ter o devido processo legal. Claro. Por isso que, por exemplo, a parte que se sentir prejudicada, ela vai entrar com uma ação judicial. Às vezes você vai resolver tudo de forma conciliatória, mediante, né, uma conciliação feita, um acordo, por aí vai. Isso. Talvez não vá se resolver de forma amigável. E aí talvez vá precisar ter o julgador, o magistrado, buscando ali justamente a imparcialidade, que a gente não consegue ser completamente imparcial, mas é preciso, ao máximo, tirar essa emoção e trazer um pouco mais de razão. Por exemplo, quando a gente está atuando enquanto advogado, quando o magistrado vai tomar as decisões, fundamentado. E um ponto, assim, até interessante que você trouxe, é justamente essa questão de manter o equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo. Tipo, você não pode querer resolver da noite para o dia um problema, querer decidir se uma situação está certa da noite para o dia. Tenha calma, pense, não se autodenomine justiceiro, isso é muito importante. Também não vá, né, sair agora nas redes sociais e olhando assim, você se denomina justiceiro, você está... Não. Não comece a fazer exatamente o que aquela outra pessoa talvez faça, e vice-versa, né? Até às vezes você tem a questão do valentão que vai fazer contra ele, aí vem Mean Girls, por exemplo. Tem que ter ouvido sobre isso. Gente, porque você vê que a Cade, no final, ela estava praticamente igual a Regina. E aí você vai tendo, assim, a própria conduta que ela achava, né? Que ela via como errada. Como repulsiva, né? Como repulsiva. Ela estava replicando aquilo ali, inclusive, num nível a mais. Ela já alcançou um nível ali que você olhou, cara, mas isso não vai dar certo. Isso vai dar em bronca. Você não tá deixando, né? De ser quem você é. Exatamente, assim. Para poder, muitas vezes, ganhar views, ganhar inscritos, né? Inscrevam-se no canal. Sim. Aí. Se inscreve no canal. Se tá gostando, ajuda aí. Bota o joinha. Que a gente agradece. Compartilha também com os amigos se esse conteúdo, né, tá sendo algo bacana para você. Mas a gente precisa realmente acabar, né? Que a gente já se estendeu que só, né, Nath? Eu tava olhando isso agora. A gente tem que fazer, sabe o quê? O roteiro e botar no roteiro, assim, o tempinho. A gente tem que botar um cronômetro. A gente nunca... Senão daqui a pouco a gente tá que nem uns podcasts que tem por aí, que dura 9 horas, 10 horas. Jesus! Não, durou mais de 1 hora, a não ser que seja um assunto, assim, muito... Eu não ouço, não. Algum dia a gente faz, Nath, um podcast desse mais longo. Nós vamos tentar. Mas acho difícil. Mas eu acho difícil. Porque a gente já vai ficar, não, pelo amor, o povo não vai aguentar mais a gente. Não, 1 hora não, 1 hora é muito tempo. Complica. Meu povo, foi ótimo estar com vocês. Então, espero que a gente tenha conseguido, né, ajudar um pouco você a entender mais essa questão do cyberbullying, os aspectos também, né, jurídicos relacionados. Cuidado com a sua conduta online para você mesmo não acabar se tornando aquilo que talvez você mais tema ou com o que você talvez discorde. Exatamente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais. Deu bom.